Foi finalizado na Suíça o acordo para a liberação pelos Estados Unidos de 12 bilhões de dólares em recursos iranianos congelados. Esse anúncio foi feito pelo principal do Irã, Mohamed Bagher Ghalibaf, que é o presidente do parlamento iraniano. A declaração foi feita à TV estatal, depois de conversas técnicas com os Estados Unidos. Segundo o presidente Donald Trump, os recursos liberados deverão ser usados para a compra de produtos agrícolas americanos. O governo iraniano rejeitou essa condição e afirmou que o país vai decidir como usar esse dinheiro. Ontem, os Estados Unidos suspenderam por 60 dias as sanções contra o petróleo iraniano. A medida autoriza a produção, a venda e o transporte de petróleo e derivados do Irã até 21 de agosto. Ghalibaf também anunciou que o Irã vai administrar o Estreito de Hormuz e que as condições na hidrovia nunca mais serão as mesmas de antes da guerra com os Estados Unidos. Enquanto isso, no Líbano, tropas israelenses dispararam em uma cidade no sul do país, matando 2 civis. As informações são da Al Jazeera. O Hezbollah acusou Israel de violação flagrante do cessar-fogo e classificou esse ataque de traiçoeiro. Vamos lá, vamos começar por aí, falando um pouquinho sobre esse cenário internacional. Laura Capriglione aqui comigo, Eduardo Castro hoje em casa com a gente, nos acompanhando. Bom dia, Laura, bom dia, Edu, bem-vindos os dois. Deixa eu já chamar também para a nossa conversa, sempre às terças por aqui, a Biazita Gomes, especialista em geopolítica, sempre com a gente às terças. Bom dia, Bia, para você também. Vou começar, aliás, com a Bia. Bia, quero te ouvir sobre esse acordo. A gente discutiu bastante sobre ele ontem por aqui. Temos essa novidade do valor, agora 12 bilhões, então, congelados do Irã, que os Estados Unidos entregam de volta ao país. E tem essa questão do Estreito de Hormuz também a ser avaliada. Quero te ouvir sobre essa situação toda. Bom dia. Bom dia, Thalita. Bom dia, gente. O que a gente está vendo aí é um acordo que é extremamente benéfico para o Irã, isso é inquestionável. E essa questão do acordo tem um outro ponto muito importante, que é a questão do levantamento de sanções, né, econômicas que os Estados Unidos tinham contra o Irã por mais ou menos 60 dias. Então, o Irã vai ter liberdade para vender o seu petróleo e receber esse dinheiro. Então, esse acordo mostra que nessa queda de braço entre Estados Unidos e Irã, o Irã está saindo vencedor porque ele está realmente conseguindo controlar as bases do acordo. Inclusive, volta e meia, quando o Trump fala alguma coisa, né? O Irã vai ter que comprar só dos Estados Unidos. Aí o Irã fala, não. O Irã vai ter que permitir observar as instalações nucleares. O Irã fala, não. Então, a gente percebe uma queda de braço onde o Irã está ganhando. Perfeito. Laura, bom dia. Bom dia. O Trump continua dizendo que venceu a guerra, né? Mas se alguém duvida, tem alguma dúvida e tal, disso aqui, vamos combinar. Seria a primeira vitória dos Estados Unidos em que os Estados Unidos dão alguma coisa para o derrotado. É o contrário, né? Quer dizer, a primeira vez. Então, é um contrassenso, né? Quer dizer, quem ganha a guerra, em geral, fica com o que se chama espólio de guerra. Sim. Ou seja, é o cara que vai, se apropria das riquezas do outro, cobra do outro indenizações pelos custos da guerra e tudo e tal. No caso, quem está cobrando é quem? É o Irã. Então, é só a gente seguir o dinheiro. Para onde o dinheiro está indo? Para o Irã. Quem ganhou? O Irã. Então, o Trump pode querer dizer, venci, eu sou o cara mais fodão do mundo, mas ele não é. Ele está liberando dinheiro e liberando o Estreito de Hormuz, que eram exatamente as questões. O regime se manteve, enfim, é só ver quem ganhou por essas evidências materiais. A materialidade do que nós estamos vendo da negociação mostra que o Irã é amplamente o vencedor dessa guerra, né? E engraçado como o Trump sempre tenta dar um nó para trazer para o lado dele, né, a história toda. Nessa liberação dos 12 bilhões de dólares, ele diz que é para comprar produtos agrícolas americanos. O Irã fala assim, não é isso não. Quem vai decidir o que faz com o dinheiro somos nós. Então, assim, ele tenta a todo momento dar esse nó para se dizer de alguma forma vencedor. Porque, olha, esse dinheiro que estava aqui, não vai ser distribuído assim de qualquer forma. É muito curioso. Edu, bom dia. Bom dia. O Trump hoje em dia não consegue nem controlar a cor da água que eles chamam de piscina refletora em frente ao Memorial do Lincoln. Lembra daquela história? Que era uma renovação
cidade de Washington, que ele mandou pintar o fundo do laguinho, né, de azul, da cor da bandeira dos Estados Unidos. Aí começou a aparecer um monte de alga dentro da água. Aí ele mandou jogar, né? Daí algum especialista lá mandou jogar peróxido de não sei o quê, hidróxido não sei o quê. Começou a descolar a tinta do fundo. Aí agora o Trump estava dizendo ontem à noite que prenderam gente que estava indo lá com um canivete e cortando a tinta dentro da água só para prejudicá-lo. E que essas pessoas serão severamente. Se ele não consegue ganhar a disputa nesse instante sobre a cor da água do laguinho, né? Cor da água quando a gente não chama de lago, a gente chama de uma outra coisa aqui, daqui a pouco eu me lembro. Mas que eles chamam lá de piscina refletora. Ele anda com problemas para dirigir discursos, né? Aqui também vai ser a mesma coisa, porque, como disse a Biasita, ele até agora, tudo que ele diz sim e o outro diz não, prevalece o não. Só que daí ele vem e diz assim, conforme eu disse, é sim. Só que o que está acontecendo é o não. Não deve ser muito diferente aqui. E a gente lembrava, né, Biasita, já há um tempo. História do Irã com liberação de dinheiro, vem lá, remonta 1979 com a história do sequestro, né, da embaixada, da tomada da embaixada dos Estados Unidos em Teherã. Quanto dinheiro não caiu na conta? Do jeito que o Irã queria que fosse, do jeito que estava programado, os reféns continuavam lá dentro, que deve ser mais ou menos a mesma coisa. Ô Bia, aliás, assim, ao que tudo indica, esse acordo está se concretizando, a gente já tem aí um fim anunciado dessa guerra. No entanto, tem esse ponto Líbano sobre o qual ainda não há certezas, né? Israel, enfim, atirou, matou libaneses nesse último dia, nessa última madrugada. E isso é um ponto-chave desse acordo imposto pelo Irã para que ele se concretize de maneira final. Não, então a gente ainda tem um impasse relacionado ao Líbano e ao governo de Benjamin Netanyahu. Esse é o principal impasse na prática, né? Porque se não tivesse o Netanyahu atrapalhando tanto essa questão referente ao Líbano, o acordo já estava fechado. Porque a gente percebe que o Trump já não dá mais. Ele já largou de mão essa questão, ele vai tentar enrolar as pessoas com uma falsa narrativa, mas por ele o capítulo Irã estaria fechado. Mas para Israel é uma derrota muito grande, não é uma derrota só do Netanyahu, é uma derrota de todo o governo israelense, inclusive da oposição israelense, que tem a questão do Irã como consenso de inimizade. Então, assim, para o Netanyahu, para ele se manter politicamente, ele precisa do Líbano, pelo menos. Ele precisa da continuidade da guerra com o Irã. Então, agora a gente tem uma situação que é inédita nos últimos 40 anos, mais ou menos, que é essa dissociação dos Estados Unidos com Israel. Né, porque isso levou, inclusive, a um estremecimento da relação Estados Unidos com Israel, quando Israel não acata a decisão dos Estados Unidos que, sim, tem que parar com a guerra no Líbano. E tem que parar com a guerra no Líbano porque isso está no memorando de entendimento que foi fechado entre os Estados Unidos e o Irã. E aí é muito interessante porque a gente vê uma queda de braços onde Israel vai ter que começar a aprender a se virar sozinho no Oriente Médio. Já há um discurso do Netanyahu de ontem dizendo que Israel precisa ter sua autonomia bélica, ou seja, se desvincular muito dos Estados Unidos, não pode ter essa dependência tão grande para sobreviver no Oriente Médio. E ali, para os proxies ali da região, é uma situação interessante, porque assim, enquanto está ali, né, Israel brigando para poder anexar o Líbano, né, e os Estados Unidos falando, para de atacar o Líbano, senão eu não consigo encerrar essa guerra com o Irã, que está prejudicando o meu governo e, consequentemente, prejudica o meu apoio a você, os proxies estão ali observando o seguinte, se Israel parar de ter apoio dos Estados Unidos tão forte, a gente consegue também dominar a região e diminuir, né, o poder de Israel ali na região. Porque o poder de Israel na região é consequente dos Estados Unidos. A partir do momento que os Estados Unidos saem desse cálculo, Israel fica extremamente vulnerável. E lembrando que a guerra contra o Irã mostrou também a vulnerabilidade do sistema de defesa israelense. Então, qualquer país ali da região pode olhar ali para Israel e falar assim, o domo de ferro não segura. Né? A gente pode perfeitamente começar a pressionar Israel muito mais do que se pressionava antes por causa do medo dos Estados Unidos. Então, a derrota israelense é muito grande, então eles vão segurar a questão do Líbano até o último minuto, porque abrir mão do Líbano é assumir assim, sim, perdemos essa guerra, começamos uma guerra que achávamos que íamos ganhar, perdemos o Líbano, perdemos o Irã e perdemos a ideia de que somos invioláveis na região, de que somos o Ocidente na região, porque o Ocidente pode acabar largando Israel
pelo prejuízo econômico. Porque a grande realidade é a seguinte: quando o Irã fecha o Estreito de Hormuz e, de uma certa forma, né, altera a economia mundial e cria uma crise energética, isso deixa Israel vulnerável do seguinte: não vale a pena sempre estar ao lado de Israel, quando estar ao lado de Israel pode levar a um colapso econômico mundial por causa da questão do petróleo e dos fertilizantes. Então, muda muito a situação para Israel. Há uma pressão sobre o Netanyahu muito grande, inclusive a oposição ao Netanyahu, nas eleições desse ano, está utilizando exatamente o fracasso da guerra contra o Irã como uma moeda para ganhar essa eleição. Então, o Netanyahu segura ali o Líbano, ele vai continuar atacando o Líbano, mas uma hora ele vai ter que parar, porque a pressão americana é muito grande, porque o Irã deixa muito claro que, se não tiver o fim da guerra do Líbano, não tem acordo. Se não tem acordo, é Estreito de Hormuz fechado, e aí aumenta o colapso energético no mundo. Perfeito. Aliás, falando sobre Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos disse que Abelardo de la Espriella será um grande presidente da Colômbia e afirmou que a relação entre os dois países vai melhorar. Mas também reivindicou o mérito próprio pela vitória do candidato da extrema-direita que teve apoio público da Casa Branca no segundo turno. De la Espriella lidera a apuração preliminar com 49,67% dos votos contra 48,69% de Ivan Cepeda. A diferença continua em torno de 250 mil votos. Mas o resultado ainda não é oficial. Cepeda apresentou mais de 57 mil contestações e diz que vai aguardar a conclusão do escrutínio judicial. O Conselho Nacional Eleitoral descartou uma recontagem específica dos votos no exterior, pedida pelo candidato da esquerda. Se confirmada a vitória, de la Espriella assume em 7 de agosto com um Congresso dividido e a maior bancada nas mãos do partido de Cepeda. Então é isso que a gente comentava ontem, é uma derrota, mas é a esquerda mostrando uma força como nunca antes na história da Colômbia teve. Laura? Bom, exatamente isso que a gente falou. Acho que a gente ainda tem que esperar essa contagem definitiva dos votos, porque na eleição do Petro também a direita disse que tinha ganho e, no entanto, houve uma impugnação de um monte de urnas fraudadas e tal, que ao fim e ao cabo levaram a que o Petro assumisse o poder. Então, eu vejo a grande mídia toda muito apressada, muito afobada para pegar e anunciar a vitória do Espriella, mas muita calma nessa hora, porque nós sabemos que a Colômbia tem um histórico de urnas fraudadas, enfim, a eleição latino-americana. Então isso é que eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado. Ainda que mais não seja, ainda que Espriella ganhe, acabe ganhando e tal, tem isso que você falou. Tem uma força inquestionável da esquerda. Agora, é só mais do mesmo, né? O que nós estamos vendo é que na América Latina inteira, porque veja, o Trump acumula derrotas no Oriente Médio, acumula reveses no Oriente Médio, mas na América Latina não está sendo assim. Sim. Né? Na América Latina, o Trump empurrou goela abaixo de Honduras o Papi, lá, um candidato fascista. Sim. No Peru, a mesma coisa, na Bolívia, a mesma coisa, na Colômbia, a mesma coisa, e, enfim, montando um cerco tremendamente agressivo e com participação direta dos Estados Unidos na chantagem aos povos latino-americanos para que votem neles. Isso, queridos, é para a gente pôr as nossas barbas de molho, porque isso significa o seguinte: eles acumulam derrotas lá e acumulam vitórias aqui. O Trump é o tipo de cara que pega e fica animadinho com as vitórias, ele fica animado. Você vê, ele resolveu atacar o Irã depois que ele fez aquela intervenção na Venezuela, que foi limpinha, foi rápida, foi cirúrgica, levou preso, acabou. Ele pegou e falou: agora podemos fazer a mesma coisa no Irã. Claro que deu tudo errado, mas aqui deu certo. Sim. Então eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso é uma sinalização de que o Trump vem para cima do Brasil, sim. Ele acumula vitórias, são vitórias pelas quais o Marco Rubio se enche de júbilo, porque são vitórias quase pessoais do Marco Rubio. Então eu acho que é o seguinte: La Espriella ainda nós precisamos ver, acompanhar o resultado das eleições, acompanhar a apuração dessas urnas que estão sendo criticadas por fraude,
Mas, independentemente do resultado, isso mostra que o Brasil é o próximo alvo. Próximo. É a próxima eleição, é o próximo alvo e, portanto, nós podemos esperar tudo. Não é a troco de nada que o Trump declarou PCC e CV, organizações terroristas. Já tem um monte de gente pensando qual vai ser a operação que os Estados Unidos vão fazer na véspera da eleição aqui. Todo mundo está esperando. Todo mundo está esperando. Eu espero que as Forças Armadas brasileiras estejam esperando. E pior, e melhor, e que não estejam esperando para aderir. Estejam esperando para combater uma intervenção militar estrangeira em território nacional. Perfeito, Edu. Eu vou passar a minha vez fazer comentários nesse momento, porque a obra aqui em cima está me impedindo de comentar de maneira que vocês nem ouçam. Então, vou pedir para vocês seguirem um pouco, né? Seguirem sem a minha prodigiosa, tranquilo, meu prodigioso comentário, até que a furadeira aqui em cima pare. São coisas da televisão moderna, Thali. Daqui a pouco eu juro para você que eu participo, mas eu vou pegar o interfone na e vou ligar próxima para o rodada, vizinho. Edu. Já Vizinho, volto aí. por favor, me permita participar do programa. Muito obrigado. Bia, quero te ouvir. Vida de apartamento. Acho que a questão que a gente tem que prestar forte é que a gente está com uma ascensão violenta da extrema-direita aqui na América Latina. Sim. É um movimento muito forte, muito organizado, com apoio enorme das Big Techs. A gente não teve uma regulamentação a tempo, né, das Big Techs aqui na região, como a Europa está fazendo, e por isso que a Europa está controlando a ascensão da extrema-direita. É sempre bom a gente deixar muito claro que a base da nova extrema-direita são as Big Techs. As Big Techs, elas são um grande poder de comunicação e a gente percebe esse consenso em todas as eleições aqui na América Latina. Um trabalho fortíssimo que teve, né, na internet, nas bolhas virtuais, de convencimento, é praticamente uma manipulação psicológica do eleitorado, onde há uma melhora real no país, há uma melhora da qualidade de vida, há uma melhora da situação, mas a população se prende a algumas questões muito específicas nesse processo de manipulação. Na Colômbia, que eu dei uma acompanhada muito de perto, ficou muito claro, inclusive o Abelardo, ele conseguiu fazer uma manipulação muito forte, principalmente no público mais jovem, mas mesmo assim a esquerda se manteve, até porque o governo fez muitas reformas populares e isso auxiliou muito, e houve um trabalho muito grande de conscientização nas próprias redes. Então houve uma disputa ferrenha entre a esquerda e a extrema-direita nas redes na Colômbia, que a gente pode utilizar, inclusive, como exemplo. Porque essa disputa foi... Todo o campo progressista se uniu em torno do Ivan. Então, por mais que o Ivan possa ter perdido esse processo eleitoral, ele não perdeu na prática, porque o país está literalmente dividido. Eu acho importante a gente também colocar isso. A extrema-direita e o Trump estão ganhando, mas o único lugar na América Latina que, de fato, a gente percebe, né, pelo percentual populacional, que há, de fato, um apoio maciço, é em El Salvador. Todos os outros países, mesmo que você tenha uma vitória da extrema-direita, a gente percebe que o campo progressista está atuando, ele está dividindo poder. Então, por exemplo, no Peru, a diferença é muito pequena ainda. É uma diferença que mostra um país dividido entre o progressismo e a extrema-direita. Agora, na Colômbia, é a mesma história. A gente percebe que há uma mobilização social muito grande progressista. Então, os progressistas têm que parar, têm que sair dessa vergonha, né, de atuar politicamente, principalmente nas redes, e agir para poder controlar a extrema-direita, porque a disputa é nas redes e que acaba indo para o campo da realidade, do dia a dia. Então, essa situação na Colômbia ficou muito claro isso. O Abelardo, ele ganha, mas não leva. Por quê? Porque dificilmente ele vai governar. Porque o Ivan, ele tem a maioria do Congresso. Essa que é a realidade. Ele não tem a maioria absoluta, mas ele tem a maioria, o que impede uma série de comportamentos. Aqui no Brasil, eu acho que a gente tem que ter uma consciência muito firme de que tem que ter uma perspectiva muito tática. Nossa luta é contra a extrema-direita. A gente tem os dois grandes maiores potências da América Latina estão sendo governados por progressistas de esquerda, né? Que é o México e é o Brasil. Então, cabe a esses dois países controlarem a ascensão da extrema-direita na região. É uma obrigação moral e ética do Brasil controlar a ascensão da extrema-direita, do mesmo jeito que o México tem feito isso. Então, para qualquer pessoa que seja progressista, você não precisa ser comunista, socialista, nada disso, você tem uma obrigação moral de, sim, votar contra a extrema-direita. Não é o momento mais de a gente fazer certos devaneios
teóricos políticos. É claro que as críticas são importantes, mas a gente está num momento crucial. E é uma coisa que eu sempre falo aqui no programa e eu sempre lembro. A gente não pode esquecer que no final do ano passado os Estados Unidos publicou um documento dizendo que sim, a América Latina vai voltar a ser deles. Então, eles têm um intuito, mesmo que eles percam o mundo todo, né, eles conseguem a América Latina. E se o Brasil consegue resistir nesse processo eleitoral, isso é uma vitória muito grande da vitória contra a ascensão da extrema-direita aqui na região. Se a gente consegue ser um polo de resistência à extrema-direita junto com o México e o Uruguai, os outros países vão continuar também a manter essa força de contenção da extrema-direita. Se a gente sucumbe, a América Latina inteira vai sucumbir. Então, a gente tem uma responsabilidade nesse momento enorme. Então, assim, é voto mesmo útil contra a extrema-direita. Discussões de outros níveis a gente faz depois, porque agora a gente tem um inimigo muito grande. E eu estou vendo a forma como a extrema-direita está vindo agora, muito mais consciente do que ela é, com o Flávio, é muito mais perigosa. Né? Porque quando o Bolsonaro entrou, ele estava ali entrando para o delírio de poder, ele foi cooptado pela extrema-direita. Foi diferente. Agora não. O Flávio vem como representante do trumpismo, representante da extrema-direita. Flávio, Caiado, Zema, essa galera está vindo mesmo, assim, nós somos os Estados Unidos no Brasil, nós somos a nova extrema-direita no Brasil. Então cabe a gente, cabe a todos os progressistas terem muita consciência de como esse ano é decisivo. Ele é mais decisivo do que a última eleição. Perfeito. Aliás, a gente tem falado aqui sobre vitórias da extrema-direita, mas a gente precisa apontar também os casos em que a extrema-direita levou, mas há muita resistência, né? É o caso do Chile, Antônio Castro enfrenta uma queda de popularidade gigantesca, e é o caso de Rodrigo Paz na Bolívia, que além de enfrentar também essa queda, enfrenta uma resistência nas ruas gigantesca. Olha só, policiais e manifestantes, inclusive na Bolívia, entraram em confronto na região de Cochabamba, no centro do país. Os protestos ocorreram no primeiro dia do estado de exceção, decretado pelo governo de Rodrigo Paz. A medida proíbe manifestações e bloqueios de estradas. Agricultores atiraram pedras e explosivos contra as forças de segurança, que responderam com gás lacrimogênio. Os bloqueios já duram 7 semanas, foram organizados contra a crise econômica e a escassez de combustíveis. Já o governo diz que a interdição provoca a falta de alimentos, de remédios e de gasolina. Rodrigo Paz assumiu a presidência há 7 meses com a promessa de enfrentar a crise econômica, mas adotou medidas de austeridade e está em queda acentuada de popularidade. Quero continuar com a Bia, inclusive, para que ela possa fazer essa ponte, né? Porque a gente tem assistido em relação a essas vitórias, mas essa resistência que existe por parte da população e nas ruas também, como é o caso da Bolívia. Não, e é uma resistência que é consequência de um entendimento que a gente passou muitos anos sendo, toda vez que a extrema-direita chega ao poder, né, ou que a gente tem essa perspectiva mais neoliberal, é muito difícil sair dela. Então, se você não tiver uma resistência popular muito grande, a tendência é que uma série de reformas sejam aprovadas e você não consiga reverter essas reformas em futuros governos. Então, no caso do Rodrigo, foi muito interessante, porque o Rodrigo tentou, logo no primeiro momento de governo, mudar uma legislação que protegia os pequenos agricultores, que protegia os trabalhadores na Bolívia, e a população imediatamente reagiu. E aí isso é uma consequência dos governos de esquerda, porque os governos de esquerda fortaleciam o processo de reflexão e educação, a consciência política. Então, a gente já percebe uma mudança da população pós-governo de esquerda, mesmo que a extrema-direita tenha chegado ao poder. Porque as pessoas entendem o seguinte: não, eu não posso perder esse direito adquirido, porque perder esse direito adquirido é um retrocesso. A Bolívia hoje é um importantíssimo polo de resistência popular. O estado de exceção do Rodrigo, ele vem no desespero, porque a possibilidade dele perder mesmo o cargo é muito grande, e esse estado de exceção é o conselho dos Estados Unidos, porque é muito importante dizer que o Marco Rubio deixou muito claro que, se for necessário intervenção americana na Bolívia para manter a democracia, aspas, né, manter a democracia boliviana, os Estados Unidos fará uma intervenção. E aí a gente tem que tomar cuidado também, porque isso é aquele teste, né? Se a nossa intervenção não der certo na Bolívia, nós vamos espalhar o nosso modelo democrático para o resto da América Latina, quando as populações começarem a questionar perdas de direitos. Então, assim, a Bolívia, ela vira um polo de resistência importante. Ninguém estava calculando que ia durar tanto tempo, né? Apesar da medida de exceção ter desmobilizado parte dessas manifestações com violência extrema. A gente não tem uma cobertura na TV brasileira do que está acontecendo, mas a violência é muito grande lá. Mas
já é uma demonstração de que existe uma solidez no campo progressista e não perder os direitos. Então, a tendência é que isso se espalhe pela América Latina, porque a gente também tem essa resistência na Argentina, a gente tem essa resistência no Chile, e a gente vai ter essa resistência forte no Peru. Importante é isso. O Sanches está conseguindo mobilizar a população no Peru, e o Peru, que é um lugar que está muito caótico pela mudança constante de presidente, pelo caos político que se tem. Então, ela leva, a extrema-direita leva, mas ela não leva com apatia. Então, é um momento diferente. Não é que nem na época da ditadura militar, nem em outros momentos. Do mesmo jeito que eles utilizam as big techs para manipular a população para a extrema-direita, o campo progressista começa a entender que também pode utilizar as big techs para apresentar as pautas e mobilizar a população. E a gente tem uma população diferente, uma população mais reflexiva, com entendimento dos seus direitos adquiridos, consequência de governos de esquerda que fortaleceram, principalmente nesse país, os processos educacionais. Aqui nem tanto, mas lá, sim, Colômbia, Bolívia, Venezuela, Cuba, não precisa nem dizer, você tem uma população extremamente consciente através desses processos educacionais. Edu, consegue agora participar? Tá o som resolvido aí. A fritadeira do vizinho aqui estava parecendo um aparelhinho de dentista, uma coisa impressionante, mas está resolvido. Coisas da TV moderna, como eu disse. Bom, estava ouvindo ouvir eu estava conseguindo, então eu estava acompanhando o que vocês estavam falando, e a gente tratava disso já ontem, né? É a questão não é apenas a metade dos votos. No caso da Colômbia, é a metade do parlamento, metade mais do parlamento em favor do atual presidente Petro. Sim. No Peru, a gente tem essa situação que a gente está acompanhando de 40 mil votos. Também a gente tem uma mudança no Congresso, institucional, inclusive, que é a volta das duas câmaras, né? Da Câmara Alta. Só tinha uma Câmara, era unicameral, volta a ser bicameral. Um mínimo de controle também de participação das forças de esquerda no parlamento. E Colômbia, Peru, Bolívia, revolta popular com relação a essas medidas acontecidas. No Chile, a sociedade também reagindo pelos números de pesquisas. Então, dá para entender que, apesar das derrotas para a extrema-direita, quando a extrema-direita chega ao poder nesses países, você já tem um grau de sustentação eleitoral. É metade dos votos. Os caras não estão chegando... O próprio Trump, quando da eleição do Trump ganha por landslide, como eles dizem lá, né? Uma enxurrada. Não foi uma enxurrada. Ele ganhou pau a pau o Congresso e ele ganhou pau a pau o voto popular. Ainda que tenha ganho o voto popular e na primeira não tenha ganho, conseguiu ganhar suado nos tais dos 5 estados pendo. Então eu já não via naquela época e continuo não vendo esse passeio que o Trump deu, porque tem resistência primeiro eleitoral, depois tem resistência social. O problema é que não vai ter resistência militar. Como a gente viu que na Venezuela teve que entrar em acordo, e um acordo que não é benéfico, evidentemente, para quem estava no poder, até porque o Maduro está preso, foi sequestrado e está preso nos Estados Unidos. Mas, enquanto essa resistência for interna, eu vou chamar de apenas, né, quando for uma questão de equilíbrio de forças dentro dos países, eu vejo com otimismo. Nunca foi assim. Nunca foi tão claramente, fora em períodos de ditadura, extrema-direita. Vou chamar de extrema-direita civil, nunca teve no poder como está agora. Entretanto, a contraposição social e eleitoral está existindo também como nunca existiu, propiciando a possibilidade de, no mínimo, alternância no poder. Coisa que no Brasil não aconteceu desde que a esquerda chegou. A esquerda, desde que o Partido dos Trabalhadores e as suas coalizões chegam ao poder, que não aconteceu no México, que lá não tem reeleição, mas é o López Obrador e depois, agora, Cláudia Sheinbaum, já vamos para 9 anos, né, um mandato e 2 anos, quase 3, 2 anos e meio. Então, nos lugares em que a esquerda chega e tem condição de se instalar politicamente, colocar em prática suas respostas para os problemas do país, angaria votos, se não para retornar ou continuar, para ficar muito perto disso.
problema é o parlamento. No nosso país aqui não se tem essa solução ainda. Em outros países já se tem. Mas quando vai para a questão militar, enfrentar Estados Unidos, aí é que a coisa está complicada. É um equilíbrio de forças que, se chegar nesse ponto, e já chegou na Venezuela, não nos esqueçamos, né? Na Venezuela já chegou, aí é complicado da gente ver como é que as coisas vão sair. Mas o primeiro passo e o segundo passo, eu acredito que estão dados. Perfeito. Claro, Laura. Só um pitaco aqui. Sim. Nós estamos falando de Cochabamba. Isso. Eu conheço Cochabamba. Cochabamba é um lugar pobre de maré de si. É muito pobre. E Cochabamba tem uma história que para nós é muito interessante, porque lá em Cochabamba existiu a famosa Guerra da Água. A Guerra da Água foi a vez que eles pegaram, como fizeram aqui, privatizaram a Sabesp deles e uma empresa americana ficou com a Sabesp deles e começou a cobrar do jeito que a Sabesp faz, que a Sabesp privatizada está fazendo, entregando serviço lixo. Houve uma rebelião gigantesca que obrigou o general Hugo Banzer, não era um democratinha qualquer, o general Hugo Banzer a decretar estado de sítio. Isso foi nos anos 2000. E sabe o que aconteceu? Eles tomaram Cochabamba inteiro, a resistência indígena, popular e campesina, e obrigaram o Hugo Banzer, o ditador marrento, a pegar e retirar a privatização das águas de Cochabamba. Então, esse novo presidente de ultradireita, a novidade, essa novidade está encontrando os povos antigos, os povos ancestrais, os povos que concentram a luta popular na Bolívia. Então, mano, não vai ser fácil. Eles já impuseram uma derrota ao general Hugo Banzer, agora vão experimentar mais uma derrota, porque o povo boliviano esse sim, eles não têm um exército, mas eles têm um povo que, olha, luta encarniçadamente para sobreviver. E é muito lindo ver. Que bacana, pois é. A gente viu em outro momento os coletes vermelhos, né? Exato. Também são aquelas pessoas que vão ali e tomam as estradas e têm feito esses bloqueios. Então, é uma resistência realmente muito, muito forte, muito robusta, que a gente vê na Bolívia. Ainda de olho na América Latina, vamos falar sobre a situação de Cuba? O México quer retomar em breve o envio de petróleo a Cuba em meio ao agravamento da crise energética na ilha. A presidenta mexicana Cláudia Sheinbaum disse que a operação deve ser feita por empresas privadas e não mais por estatais. Ela não informou o prazo nem o volume dos carregamentos. A falta de combustível tem provocado apagões, escassez de água e a suspensão de cirurgias em Cuba. O país produz apenas 40% do petróleo de que precisa. Na última semana, o parlamento cubano aprovou 176 medidas para ampliar o espaço do capital privado e estrangeiro na economia. Essa é a maior abertura econômica em Cuba desde a Revolução de 1959, segundo a agência Reuters. Nos anos 90, após o fim da União Soviética, o governo cubano já tinha recorrido ao investimento estrangeiro e à circulação do dólar para enfrentar a crise. Agora, essas novas medidas prevêem bancos privados, a entrada de sócios privados em empresas estatais, negócios imobiliários e a venda de bens do Estado a cubanos e a estrangeiros. Bia? Então, quando a gente viu essa reforma, me chamou a atenção como a mídia brasileira colocou assim: Cuba vai virar capitalista, né? Cuba está abandonando o socialismo. Eu falei, não, o que está acontecendo é que Cuba está fazendo a mesma coisa que a China fez em 1970. A reforma que Cuba está fazendo hoje é uma reforma muitíssimo parecida que Deng Xiaoping fez na China, na abertura. A China estava com problemas seríssimos econômicos, seríssimos. O PIB da China era uma coisa assim, irrisório. A China não conseguia produzir sequer grão suficiente para alimentar a população, um índice de fome enorme. E aí houve as reformas, e que na época as reformas foram vistas também, tipo, a China está voltando para o capitalismo. Não, ela literalmente se abriu em determinado ponto economicamente, mas não se abriu politicamente, né? Ela continua o Estado forte,
continua um Estado comunista, mas ela começa a se usufruir de algumas coisas do sistema capitalista. E a gente percebe que Cuba segue a mesma linha. Essas reformas, né, eu fui ler as reformas, elas são muito parecidas, inclusive na parte do campo, na parte do turismo nem tanto, mas na parte do campo, né, a restauração do campo em Cuba, como a restauração no campo na China. Então, é uma abertura econômica estratégica de Cuba para também, de uma certa forma, impedir que uma insatisfação interna auxilie num processo de retirada do poder, porque ela precisa de um apoio da população forte. Então, essa abertura, ela beneficia muito o cubano, principalmente o cubano que tem algum negócio, que quer investir, traz investimentos externos para o turismo, e ela faz uma abertura limitada para o sistema capitalista, muito parecido com o que a China fez ali nos anos 70, e deu muito certo. É claro que existem diferenças históricas de momentos e tudo mais, mas em momento algum significa uma virada de Cuba ao capitalismo. Muito pelo contrário, é a manutenção do sistema político cubano utilizando uma reforma que deu certo há mais de 50 anos em outro país, que é a China. Então, eles fazem as reformas muito específicas, elas vão segurar uma insatisfação interna muito forte que tem acontecido, porque ela acontece, você tem uma crise de combustível, as pessoas estão morrendo do respirador, então é impossível você ter a população tranquila. Se você consegue controlar uma insatisfação interna, você impede aquelas operações de captações que os Estados Unidos têm organizado aqui na região. Porque lembrando que o chefe do Pentágono falou que, olha, podemos sequestrar o presidente de Cuba. Ele falou isso há 2 semanas. Então, dando já a entender que poderia tentar fazer a mesma coisa que fez na Venezuela em Cuba. Só que em Cuba existe uma diferença estrutural grande, existe uma diferença da população grande. Então, essas reformas elas vêm para acalmar a questão interna, mas elas estão no mesmo ritmo das reformas chinesas. Elas não são uma virada ao capitalismo, muito pelo contrário. E aí a gente percebe como se manipula a informação, né? Porque vendeu-se para a população assim, ó, viu? O sistema cubano acabou, deu errado, eles estão tendo que se abrir completamente e vão voltar a ser capitalistas. Não, eles estão pegando uma escola que deu certo e que foi pouco aproveitada, se a gente parar para olhar. Poucos países seguiram a reforma que a China fez e que deu muito certo, e que se grandes potências, né, em outros lugares do mundo fizessem esse tipo de reforma, a gente teria mudanças estruturais bem interessantes nos países. Perfeito. De acordo com essa análise, inclusive é uma passada de perna gigantesca em Marco Rubio, né, que pediu mudanças imediatas no governo do país, e daí Cuba vai lá e apresenta essas medidas como se fossem, de fato, na linha do que Marco Rubio quer, mas não, é um plano que vai muito mais de encontro ao que a China fez, conforme a Bia traz aqui pra gente. Laura? Eu tenho uma visão muito distinta. Eu acho que, o caminho que o governo cubano está querendo percorrer é o caminho da normalização das relações e um caminho da China, do Vietnã, de outros países com governo forte, central, socialista. Só que existe uma coisa, quer dizer, a China conseguiu reatar relações diplomáticas e comerciais com os Estados Unidos lá atrás, através daquele famoso aperto de mão Nixon, Mao Tse-tung. E o Vietnã conseguiu, que também estava arrasado por uma guerra terrivelmente devastadora, mas também conseguiu, em 1995, reatar relações diplomáticas e comerciais com os Estados Unidos, e que acabou com o bloqueio. Gente, nós não podemos pegar e reduzir. O problema de Cuba não é que eles fizeram opções erradas, é que eles estão sendo estrangulados há décadas. Quer dizer, eu faço abertura, só que está todo mundo proibido de comercializar com Cuba. Entendeu? Quer dizer, os outros países, eu quero comercializar. A gente viu agora a questão de um mês, o Meliá fechou 5 hotéis em Cuba, entendeu? Por quê? Porque os cartões de crédito de bandeiras americanas não podem mais ser usados na ilha. E o turismo, obviamente, vai à breca sem cartão de crédito. Então, não é um problema. O governo cubano está tomando iniciativas e acabou o problema. Não, não é. Entendeu? Existe um negócio que é uma guerra de cerco. Cuba está sendo estrangulada. E não é que está sendo estrangulada hoje. Está sendo estrangulada há um tempão. Só que agora nós temos o Marco Rubio, que resolveu que vai pegar e fechar essa fatura. Então, eu acho que o governo cubano está fazendo o possível, o impossível, o mais do que possível,
Mas a situação é muito grave. E sem o reatamento das relações diplomáticas e comerciais, com a manutenção do bloqueio econômico, é praticamente impossível, entendeu? Praticamente não há o que fazer. Então eu ainda, apesar de toda o ativismo do governo cubano, no sentido de, olha, tentar normalizar relações, não depende do governo cubano, entendeu? Não depende, infelizmente, não depende. Então eu acho que essa medida da presidenta Cláudia Sheinbaum é uma medida fundamental, porque os caras estão estrangulados por falta de petróleo, gente. É isso, quer dizer, nós estamos falando, olha, vamos retomar o quê se nós não conseguimos manter as incubadoras funcionando? O grau de gravidade que tem isso é espetacular. E eu acho que a gente tem que ficar indignado mesmo, entendeu? E pegar e entender que, olha, o que está sendo feito contra Cuba é um crime de guerra. Tem crianças morrendo, tem pessoas idosas e tal morrendo de fome, morrendo de sede, morrendo de falta de energia. Então, eu tenho uma perspectiva muito ainda, enfim, queria não ter essa perspectiva tão pessimista, mas eu acho que enquanto não for rompido esse bloqueio, Cuba segue sendo estrangulado, e eu acho incrível a resistência desse povo, que apesar de tudo, hoje, no dia tanto de junho, nós ainda temos a Revolução Cubana de pé. É incrível, isso é incrível, é a prova da resistência desse povo. Edu? Eu acho que juntando as duas pontas aí, tanto o que a Bia trouxe quanto o que a Laura falou, depende muito de como é que China vai reagir a essa possibilidade. Porque a China tem empresas para entrar de sócio nos bancos, tem banco para entrar de sócio nos bancos cubanos, já que a ideia é essa, trazer bancos do exterior. A China tem toda a manufatura necessária para substituir aquilo que está emprestado. Opa! Edu e Bia caíram. Sabotagem diária aqui no primeira edição. Caíram os nossos convidados. E você sabe que era bem na hora da gente falar de Copa do Mundo. Não, mas de nós botar vamos, nessa fria, teremos, né, de volta eles daqui a pouco. Mas que coisa impressionante, todos os dias, à mesma hora. Nesse mesmo horário, cerca de 11 e pouquinho, né, a gente tem essa queda de conexão e os nossos entrevistados se vão. Como eu disse ontem, você já sabe que me acompanha por aqui, às vezes é rápido, eles voltam rapidamente, às vezes não, eles ficam um tempo maior realmente fora. Deixa eu só pegar o embalo nisso que o Edu trouxe para te questionar, Laura, na verdade. Você acredita nessa possibilidade? Porque a China, de fato, comprando esse plano cubano de abertura de empresas e oferecendo, de alguma forma, investimentos e parcerias, ela vai totalmente contra o que os Estados Unidos têm colocado. E daí a gente tem sempre esse mesmo problema. Quando eles voltam, eles não nos ouvem, mas a gente ouve essa conversa de bastidor. Voltam falando, ainda bem que nunca falaram nada. Não, são educadíssimos os nossos convidados, sempre muito elegantes aqui, mesmo sem saber que estão no ar. Vamos lá, você acha que a China compraria essa briga? Eu acho que sim, mas eu acho que nós temos a China envolvida, praticamente a China hoje é a nossa visão da redenção, né? Quer dizer, sim, a África tem problema, a China vai ajudar. O Brasil tem problema, a China vai ajudar. A Cuba tem problema. Enfim, eu acho que as demandas e a expectativa dos povos do mundo em relação, sim, à China são gigantescas, mas a China tem problemas ali, né? Nós temos ali o problema de Taiwan, nós temos o problema do Japão, nós temos o armamento ali daquela região ali que está concentrando cada vez mais dilemas geopolíticos, sim, antigos. Você vê, essa visita que o Trump fez à China, a China fez questão de dizer, olha, Taiwan não, porque sabe que os Estados Unidos estão de olho em Taiwan, exatamente por quê? Porque Taiwan tem aquelas reservas aquela capacidade de processamento de terras raras, de microprocessadores e tal. Então, a China tem problema demais no mundo. Então, não sei, quer dizer, a China é aquela coisa, eu gosto de dizer, a China não vai para o enfrentamento, ela vai contornando
os obstáculos. A ideia da China para vencer os obstáculos não é derrubar os obstáculos, é contornar os obstáculos. É aquela ideia taoísta do fluxo. Então, pode ser que ela veja nisso uma oportunidade. Eu torço para isso, eu torço por Cuba com todo o meu coração. Eu espero que a China seja capaz, mas eu acho que a China tem problemas suficientes. Essa guerra no Irã, nós sabemos, essa guerra no Irã está sendo ultrapassada pela resistência do povo iraniano, pela resistência do regime iraniano e pelo apoio que a China deu, a China e a Rússia estão dando nesse momento ao Irã. Então, quer dizer, vamos combinar, é muito problema para uma potência, ainda que seja gigantesca, enorme como é a China, para a China resolver, né? Perfeito. Ô, Edu, eu estendi o seu comentário, a Laura aqui, enquanto a gente teve essa queda de conexão, mas acho que a gente finalizou bem, então acho que conseguimos trazer vários pontos do que acontece em Cuba agora. Eu vou, para quase fechar aqui a nossa conversa, trazer Copa do Mundo. Gosto muito que a Bia está aqui com a gente, também pode comentar um pouquinho. Vamos lá. Messi e Mbappé disputam quem vai marcar mais gols na história do Mundial. 3 anos depois da final entre a Argentina e França no Catar, os dois voltam a ser destaque agora na corrida pelo recorde de gols no torneio. Na estreia desta Copa, Mbappé fez 2 gols contra o Senegal. No mesmo dia, Messi marcou 3 vezes contra a Argélia. O argentino chegou a 18 gols em Copas, abriu vantagem sobre o francês, que tem 16. Fora dos gramados, no entanto, o clima é de respeito. Numa entrevista coletiva, Mbappé minimizou a pressão da briga por recordes e declarou que considera o ex-companheiro de equipe o melhor do mundo. Tá aí, algum comentário, Edu, Bia, Mbappé, Messi, essa disputa, e a gente fica aqui de espectador vendo essas goleadas. Edu? Acho que a que a gente tem que ter em mente aqui é que nesta Copa do Mundo, muito provavelmente, o Mbappé não vai passar o Messi. Só que o Mbappé tem pelo menos mais 2 ou 3 Copas pela frente. Então, não será um absurdo. A gente teve, durante muitos anos, foi o Gilles Fontaine, que em uma Copa do Mundo só fez 13 gols. Em 5 jogos ele fez 13 gols. O francês da Copa de 58 ficou durante muitos anos como o maior artilheiro da história das Copas. Naquela época, a Copa do Mundo tinha no máximo 6 jogos. E como a seleção francesa caiu antes da final, fez 6 jogos. Fez 6 jogos, já jogou o terceiro e quarto. Mas jogou muito menos do que os 8 jogos de hoje em dia, né? E o preparo físico dos jogadores estende a participação. O Messi está na 6ª Copa do Mundo. Cristiano Ronaldo, que joga hoje, também certamente vai tentar fazer 2 gols, como fez o Messi, como fez o Mbappé, está jogando com 41, é a 6ª Copa do Mundo dele também. O Messi poderia, se quisesse, ir para mais uma. Está com 39 anos, está fazendo esses dias 39 anos. Pelo preparo atual, ele poderia chegar na 7ª. Pelé jogou 4, sendo que 2 ele jogou uma só um jogo e outra nem isso, né? Pela metade. Um jogo pela metade. Então, você vê como as coisas mudaram. Depois nós ficamos com Miroslav Klose desde 2002 como grande artilheiro, junto com o Ronaldo Fofuxo. E então agora a gente tem esses 2 passando na frente. O Cristiano Ronaldo tem 8 gols, ele não chega em Copa dos Mundos, ele não chega nos outros. Só que agora a gente tem 2 outros caras que quem talvez não acompanhe futebol não conheça nem o nome. Um é o tal do Haaland, que é a máquina de fazer gols, a máquina moedora norueguesa. E o outro é o Harry Kane, que é o inglês. Os dois não. O Cristiano Ronaldo e o Harry Kane jogam hoje. Um às 2 da tarde, o outro às 5 horas da tarde. E esses 2 também ainda vão fazer gol em Copa do Mundo por ainda bastante tempo. Essa disputa vai ser interessante de ver e ela não termina hoje não, viu, Tá? Bia? O Haaland ele é novinho, ele jogou ontem, inclusive, ele tem muito tempo ainda, e ele tem uma qualidade técnica assim, absurda comparada a esses novos jogadores que a gente tem. Essa Copa do Mundo é interessante porque ele é maior, né? Eu estava até tendo uma discussão ontem, uma discussão meio pouco saudável,
por causa de que quem vai cair, né? Porque não tem mais, a gente não vai para as oitavas agora, né? A gente vai para o 16 avos, que é um negócio muito estranho, e que boa parte dessas seleções que estão ali com artilheiros disputando vão cair agora nesse momento, porque as chaves estão muito difíceis de se passar. Então a tendência, inclusive, que essa disputa, né, por saldo de gols, a disputa para quem vai ser o artilheiro da Copa, o artilheiro da Copa, sejam quebradas agora já nessa próxima fase, porque vai começar a ter a queda de grandes seleções quando elas se encontrarem e muitas não vão chegar nem às oitavas. Eu não acho nem que a França vai muito longe nessa Copa, não. Acredito mais que a Argentina vai mais longe nessa Copa por uma série de questões ali de jogo mesmo, que tem uma série de falhas, mas vamos ver, é uma Copa muito extensa, né, gente? São 39 dias de Copa. É muita coisa, é muito jogo. E é bem... Bom? Desculpa, eu te interrompi. É porque eu tenho uma pergunta para fazer. Você já viu com quem o Brasil pode jogar nas oitavas de final? Se a gente chegar nas oitavas, né? O caminho do Brasil, saindo em primeiro, é Japão A e discussão era Noruega ou França. a discussão é assim, o Japão joga muito bem, a Noruega é uma potência absurda, é um jogo muito forte, é um jogo forte, fisicamente forte mesmo, eles vêm para cima, lembra muito, né, uma seleção Bélgica nos 90, né, aquela coisa assim mais violenta, né, e a gente tem, né, a França, que é quase como se fosse mesmo que não esteja tão bom um time, é quase como se fosse uma maldição. Né? Então é um negócio meio estranho, já bate assim. Infelizmente, eu não acredito muito que a gente vá muito longe. Gostaria muito que a seleção brasileira fosse. O jogo do Haiti foi um pouquinho melhor, mas era contra a seleção do Haiti, que por mais que tenha bons jogadores, né, a maioria dos jogadores, inclusive, era da diáspora haitiana, é o Haiti. Não é uma potência do futebol mundial. Infelizmente, mas a gente vai curtindo aí esse meio tempinho aí de futebol para aproveitar, para dar uma relaxada, porque depois só é porradaria de eleição, então a gente aproveita um pouco. Meu marido que fala que vai sentir falta de ter tantos jogos por dia daqui a pouco, né? A Copa do Mundo fecha a segunda rodada da fase de grupos nesta terça-feira, com confrontos decisivos nos Estados Unidos, Canadá e México. Às 14h, Portugal enfrenta o Uzbequistão, com Cristiano Ronaldo buscando recordes históricos. Mais tarde, às 5h, tem Inglaterra e Gana, seguido por Panamá e Croácia, às 8h. A Colômbia encerra o dia às 11h contra a República Democrática do Congo. Para conferir a agenda completa e onde assistir a cada partida, é só apontar o celular para o QR Code que está aqui na tela. Acesse o site da tvtnews.com.br para ficar ligado então nessa agenda completa. É isso, voltamos na próxima terça já com resultados do Brasil, porque o jogo acontece amanhã. Biazita, um beijão para você, boa semana por aí, boa Copa, até terça. Beijo, gente, tchau. Beijo, Bia, até. Olha só,